Próximo mangá, então aí vamos terminar. Vambora. E aí, Shiryu morreu, tá morto, enterrado. O que vocês acharam da luta do Shiryu aí, gente? Vocês, antes da gente continuar. Bem mais ou menos, porque aquela parada do escudo da mão lá ficou muito bizarra. Uhum. Mas ele é bem forte, né, o Shiryu? É. Foi uma reviravolta muito interessante pra mim. E o Seiya foi maneiro por lutar. A armadura dele tava todo fodido também, né? Mas ele lutou na moral também com o Shiryu. Exato. Foi uma luta interessante, assim, comparado com as anteriores, né? Assim, Exato. você vê, pra quem tava acompanhando o capítulo, semana a semana, você acho que passava a sensação de que a coisa começava a ficar maior, mais séria, entendeu? E lutas maiores ainda viriam e coisas mais sérias iriam acontecer, assim, dava uma sensação de crescente, né, da coisa. E o que vocês falaram, né? Porque as lutas anteriores a essa foi muito rapidinho, muito fácil, né? Muito desbalanceado, né? E agora não, agora a gente pegou dois caras que realmente são tipo, muito nivelados e muito sangue rolando na parada loucamente. Então, sanguinário esse mangá, hein? Só um parênteses também. Lembrando do Sensei Show, né? No Sensei Show, que, como eu já falou várias vezes, ele se encaixa assim, paralelo aos acontecimentos do mangá principal, né? No mangá de Sensei Show, a Shoko, a personagem principal, né, do mangá, ela tava lá na plateia na hora da luta do Shiryu contra o Seiya assistindo também. Pô, bem lembrado, vou até procurar ela aqui. Eu vi esse no capítulo. Pois Quero ver encontrar. Vamos procurar ela aí na plateia. Deus do céu. Você ia fazer até um sinal pra ela também depois. Ô, louco! Vamos procurar ela. Você ela. encontra com ela antes de ir pra luta. Antes de ir pra luta, você encontra com ela na rua, né? Aí eles conversam brevemente. Quando ele tá indo encontrar a Saori, né? Pela primeira vez, que ele leva a urna. Ele já tem assim um momento de encontro com ela, eles meio que se reconhecem, assim, apesar de que naquela época, ela não era ainda, né? Então é uma coisa bem interessante. É muito bom você analisar a plateia, essas imagens de plateia, porque tem umas reações muito engraçadas, cara. Tem um quadro que tem uma menininha com a mão no peito, sabe, no coração, tipo, ai meu Deus. Formada se divertia, cara. A gente tem que olhar fazendo paralelo com não, mas não coloca. Mais interessante é que no anime eles aproveitaram muito, né? Assim, zoaram total a Guerra Galáctica. Assim, eles colocaram os produtores do anime colocaram vários personagens de outros animes, de outros mangás, entendeu? Se você parar nos episódios da Guerra Galáctica e for olhar as plateias, você vê várias participações especiais de vários personagens. Que genial! Eu já vi um que eles mostram o Hokudo, parece, de um anime, e mostra a equipe do Naruto, do Shikamaru, Ino e Choji. Em algum canto, não sei se é em que parte aí, mas eu cheguei a ver essa parte. Não, mas é exatamente, mesmo no mangá dá pra você ver que o Kurumada se divertiu muito desenhando essa galera. Ai, caceta, viu? O Seiya e o Shiryu aparecem no Yu-Gi-Oh! Por que não pode? Exato. Sério? Diz que tem lá um personagem que é bem parecido com eles. São bem parecido ou eles aparecem no Cara, Yu-Gi-Oh? muito parecido. São os próprios, não é parecido, não é eles mesmo, mas tipo assim. Me mata do coração assim, não, pô. Não, mas a imagem é muito eles, Bruno. Eles não falam nada, mas é muito igual, cara. Eu acho que isso até foi intencional no sentido de que o Yu-Gi-Oh! O primeiro, o design de personagens era o Araki também, né? No primeira temporada de Yu-Gi-Oh! Caraca. Então vai ver, foi meio que uma referência / homenagem, enfim. Vamos em frente? Aqui atrás tem gente, vamos Então lá. vai. A Shunrei tá chorando aqui. Porra, espera um pouco, não sei o que lá. Já estão tirando cadáver já, Brunão, né? Não tem CPO, não tem nada, cara. Olha essa Shunrei aqui indo até o C, ela parece que tem 12 anos. Eu falei, ela deve ter uns 14, no máximo 14, cara. Não, porque por isso que eu falo, que desenho ruim. Olha pra você ver. No outro ela parece que tá de vestido, e aqui ela parece que tá com uma camisa grande, uma calça e a meia até no tornozelo. Olha pra você ver. Sem pescoço e encostando na marca do Seiya. Eu não desenho melhor, então também não... Não, mas olha que ridículo. É que eu não tô acostumado a ler mangá, então pra mim, tipo, não consigo... Eu só quero dizer uma coisa aqui, rapidinho. Tá, a Shunrei se aproxima da maca.
por favor, espera. É o Seiya, na verdade, aqui, tá? Não, mas Shunrei tá se aproximando da maca, né? Do Seiya. Do Seiya. Primeira coisa estranha é que o negócio cobrindo o Seiya não tá cheio de sangue. Primeira coisa talvez, tava pingando. Talvez embebedou ainda, tá muito cedo. Segunda coisa que eu acho muito estranha, é que eu vou abrir um parêntese porque isso é muito engraçado, entendeu? A Shunrei diz o seguinte: o mestre ancião dizia que se o coração para com um golpe de um cavaleiro, ele volta a bater com o mesmo golpe do lado oposto. Olha aí. Agora, assim, só pra diversão, peguem esse mesmo conceito e imaginem outros personagens fazendo isso. Ué. O Saga explode o maluco com a explosão com a explosão galáctica e ele salva de novo o maluco acertando a explosão galáctica por trás. Não, mas acho que não é essa a ideia, seu maluco. Não, mas que seja, Xará, não seja essa ideia, mas eu tô falando só pra se divertir, tenta imaginar o mais estranho possível, aplicando esse conceito aqui que a Shunrei apresentou pra gente. Por isso que o Seiya nunca morre. Que eles matam o Seiya e atingem ele pelas costas. Ai, meu Deus do céu. Tá explicado, Xará. Tá explicado. Ai, meu Deus. Achamos uma resposta científica pra indestrutibilidade do Seiya. É que o povo não se ligou disso. É só atingir ele uma vez, cara, batendo no Meu Deus do céu. Enfim, ele fala isso, basicamente, né? Que só o Seiya pode salvar o Shiryu. Porque ele é o único que pode reproduzir o mesmo impacto no outro lado do coração dele, né? E aí o tempo é curto e a mulher e a Shunrei fica em cima da maca. Meu Deus, Seiya! O negócio não tá cheio de sujo de sangue, né? Pelo amor de Deus. E aí e os médicos, pô, não, calma, sai daí, senhorita. Sai daqui, o sangue vai... Nem a camisa do Seiya parece que tá suja de sangue. Aonde, gente? E olha que o mangá é sujo, hein? Não tá sujo de sangue. É que ele não sangrou no peito, ele sangra na cabeça só. Mas como é? Isso desliza o peito todo, pô. Quem já sangrou na cara sabe. O Kurumada, ele economizou no nanquim preto. O Kurumada tinha que achar um desses malucos que luta pra explicar umas paradas dessas. Mas ele é mó fã de luta, cara. Ele tem amigos que são lutadores. Tá ligado? O finado Christopher Lee, o cara que fez o Saruman. Então, ele foi participar de um filme assim. O personagem dele, ele é furado pelas costas com a faca. Alguém faz isso com ele. E o diretor fala assim pra ele, você tem que fazer esse barulho aqui e tal. O cara vira assim e fala pro maluco, alguém já te furou pelas costas? E o diretor fala, não, já me furaram pelas costas, então desde que eu sei qual barulho que faz. O Kurumada tinha que achar uns caras assim pra explicar os Paranauê pra ele. Então, mas isso é engraçado, porque eu até queria ter falado isso com vocês, porque o Kurumada realmente conhece gente de arte marcial, ele é mó fã, etc. Sim, vários estilo de luta já fizeram até ponta de Sensei. Então é esquisito mesmo. Até porque a obra preferida, assim, do Kurumada, que é o Rinikakeiro, pô, é boxe puro. Então, tipo assim, o cara tem que manjar, né, pô? Então, por isso que aquele boxezinho lá daquele anime lá, vou te falar, viu? Triste. É mais fantasioso, né? Muito mais. De jeito, né, porra? Por isso que eu me pergunto, como que o cara que curte as coisas, manja das coisas, faz o Shiryu dobrado daquele jeito, sabe? Tipo... Caralho, velho, como assim? Mas, enfim. O Kurumada ele não é o cara que se dobra à lógica, ele quer que a lógica se dobra ao que ele quer fazer. Né? Entendi. Então, assim, ele já deixou bem claro que o que ele quer fazer é destacar, é fazer coisa exagerada, entendeu? Uhum. Então, assim, ele não tá muito preocupado com esses detalhes mesmo, ele já admitiu que nem a própria história ele não se apega muito ao detalhe da história. Ele mesmo já disse isso em entrevistas, ele pensa meio que o capítulo como se fosse cada capítulo como se fosse um one shot, sabe? Só um capítulo independente de qualquer coisa. Assim, ele não vai pensando muito nessas coisas a longo prazo, não. Aí vai muito da equipe que trabalha com ele, que dá um apoio e tal. Tem todos os editores que trabalhavam com ele. É vão genial. ter uma história maior com ele, né? Porque não vai pensando muito além, não. Ai, Kurumada, só você. Enfim, aí a Shunrei tá enchendo o saco lá do Seiya, e o médico falando, porra, não, o Seiya precisa ser tratado, senão ele vai morrer também e tal. E aí ele fica lá, não sei naquela, e o Seiya meio que aceita ajudar, né? Começa a se levantar, e o Shun... É o Shun? A gente não sabe o que é o Shun ainda, né? Não, a gente não sabe o que é o Shun. A gente só sabe que, aparentemente, o Andrômeda... ele não se apresentou até agora, né? É verdade, Ele não se apresentou. Tem um garotinho aqui, um garotinho novo, né? Ele disse que não pode ajudar muito, mas quando tem uma vida em jogo, pode contar com o Andrômeda, Brunão. Olha aí, ó. Vai tirando. O cara parece mano, então. Parece o quê? Parece um mano. Um mano? É mano, pô. Parece brother.
Ah, sim. Aí ele pega o corpo do Shiryu, segura tal, não sei o que lá. Aí diz que dessa vez ele vai dar um soco nas costas do Shiryu e pra ele prestar atenção, né? E aí dá-lhe o Seiya lá todo na pior, que ele vai ter só uma chance. E aí fica lá o Tatsumi, meu Deus, senhorita. E a Saori... E o Seiya de olho preto agora, né? Tá com o olho fechado, né? Eu entendi. É porque ele tá de olho fechado, gente. Tá de olho fechado. Antes tá branco, agora tá de preto. olho fechado. Tá de olho fechado, né, Bruno? Como é que ele vai dar um soco de olho fechado, minha gente? Não, esse olho tá fechado, o outro ele tá mirando. E a Saori, ela não fala nada, cara. Ela é muito, tipo, ficar olhando todo mundo morrendo. Ela não tem nem expressão, né? Exato, expressão até zero. Tatsumi, exato. Até o Tatsumi aqui fica, tipo... Que porcaria é essa? O que vai acontecer? E ela não, ela lá. O Tatsumi deve estar pensando em relações públicas que ele vai ter que fazer depois da luta, né? Exato. E a Saori é impassível. E fica todo mundo, meu Deus, o dragão sumiu das costas do Shiryu. Se ele não se apressar vai ser tarde demais. Aí o Seiya começa, uma mão pega ele, e aí é o Yoga. E ele diz que se não se precipite, se você for rápido demais, você vai quebrar a coluna dele. Cara, e a missão dele? Rapidinho, Xará, rapidinho. A Shunrei... Por que ele não deixou? Exato! Rapidinho. A Shunrei explica que essa paradinha assim, que quando o negócio vai assumir das costas do Shiryu, o Shiryu morre, não é? Uhum. A Shunrei explica isso, não explica? Explica. A plateia inteira ouviu isso? Não ouviu não. Como é que não ouviu? Então? Não, acho que não. Então como é que a plateia pode estar falando assim? Se não apressar vai ser tarde demais, essas paradas assim. Será que ele não ouviu o Seiya falar? O Seiya fala assim, leva-me para perto do Shiryu. Deixa eu ver. Sim, mas... não sei como a plateia sabe também não. Acho que o sistema interno anunciou: atenção, o Seiya pode salvar. E a gente não soube. Só isso que explica. Chamado urgente, né? Um chamado urgente. O chamado de ordem lá, questão de ordem. Assim, a gente não vê, mas assim, eu lembro que isso ficava bem mais claro no anime. No anime a gente vê que tinha várias câmeras imensas, né, posicionadas no Coliseu, né? Então de repente uma dessas câmeras aproximou e tal, e aí vai ver que tinha alguém que captou o áudio também. Exato, na hora, e aí a galera viu pelos tons mesmo de repente. Salva. Só se for. Agora, essa cena do Yoga, voltando aqui, essa cena do Yoga ajudando o Seiya a não matar o Shiryu, põe por terra aquela história de que o Yoga poderia querer matar a galera escondida. Eu não precisava disso ainda, né? Aí ele já Mas aqui já vem o pressuposto que ele começa a questionar o santuário depois da luta do Seiya mais o Shiryu. Que imagina, não parece nada aqui. Não tem nada elemento pra ele questionar o santuário ainda. Só aquele quadro lá, mas tipo... assim, que ele questiona... o santuário depois, quando aparece os Cavaleiros Negros. Mas o que eu falo de questionamento, eu falo assim, tipo... Porque o que a gente percebe, pelo menos o que eu notei muito, é porque o Yoga é muito pelas convicções. É muito o que ele acredita, não pelo que os outros falam. Tipo, desde o começo a gente percebe isso, porque olha pra você ver, no treinamento dele lá e tudo, ele mesmo assim visita a mãe dele. Tipo, ele não tinha que fazer isso, mas é uma convicção dele. Mas ele foi pro Japão a mando do santuário também. Foi, ele mas ele não tinha isso, entendeu? Ele foi... Se ele tivesse dito assim, não, vou ficar calado aqui, vou entrar no torneio e ver como esse povo aqui. Se ele não tivesse dito nada, eu acreditava nisso aí. Mas até então... Não dá pra salvar o Yoga, sério. O Yoga ele é muito esquisito. A participação do Yoga toda na Guerra Galáctica fica em xeque por esses momentos, assim, entendeu? Tipo, a lógica ele tem a menor motivação do torneio, ele tem a menor motivação, que é matar todo mundo errado. Só que aí, foda-se, ele desiste. Ele não age como um assassino, entendeu? Ele não age como um assassino, ele desiste da missão sem motivo também. Então, eu não sei qual é que é de Yoga. Tudo bem que ele conhece essa galera, tudo bem que ele era criança e foi criado junto com ele, né? Mas tipo... Tudo bem. Mas em nenhum momento nem isso aparece, assim, ele não lembra da infância. E ele já falou isso, ele aborda isso quando ele chega. A gente devia estar comemorando todo mundo junto, que a gente tá junto de novo. Mas eu vim aqui matar todo mundo. Então ele já abordou e ele já nos expôs que pra ele isso também não importa serem crianças. Pois é, então entendeu? Não dá pra entender o que faz ele mudar. Deixa eu dar uma ideia. Vai, Bruno, salva aí. Quero lembrar vocês. Vai. Que uma das grandes fontes de inspiração do Kurumada é literatura marcial chinesa, Wuxia. Wuxia, isso acontece também o tempo inteiro, assim. O maluco chega pra um cara, vai matar todo mundo daquela ordem lá. O cara vai lá e não mata ninguém, porque ele, tipo assim, ele não vê por quê. Mas tem que ter um motivo forte, vai. Isso. Ou é assim também, porque aí se for assim é foda. Na verdade, normalmente, os motivos nesse tipo de literatura é mais ou menos o seguinte.
A geração passada nossa fudeu tudo, fez tudo errado, e agora os problemas caem tudo no nosso colo. Entendi. Não é o caso do Yoga aqui. No caso, por exemplo, é claro que se a gente for abrir uma exceção àquela regra que a gente fez no começo, é o caso aqui, porque a geração de Cavaleiro de Ouro lá do Saga e os outros fuderam com tudo, botaram a Athena pra correr, fuderam com tudo e agora estão jogando treta em cima dos caras aqui, tá ligado? O Yoga não teria como saber isso agora, nesse momento. Sim, mas mesmo assim, o Yoga tá se perguntando por que vocês estão lutando, assim, eu não vou colocar 10 corpo morto na minha conta sem eles serem dignos de morrerem, né, porra? Foi aquela coisa ele se perguntou. Assim, eu entendo como o Wes falou e tal, e essa coisa toda dele mudar de opinião e começar a ver o valor dos cavaleiros, de quem tá lutando ali, entendeu? Ele esquece um pouco a missão dele e começa a focar ali, e começa a simpatizar, como o pessoal da Conrad colocou na ficha, ele começa a ver a bondade dele, bondade. Ele começa a simpatizar com eles, tudo bem, eu até entendo, mas assim, do ponto de vista da narrativa do que o Yoga se propunha a fazer, é muito complicado. A única coisa que a gente pode pensar aqui, na verdade, é que o Yoga... Não, rapidinho, peraí, rapidinho, Xará. Deixa eu só tentar entender primeiro a posição do Alan. Complicado por quê, Alan? Que eu não tô entendendo, assim. O que tem de estranho? O Yoga, ele é enviado pra punir os caras em nome do santuário. Ele foi mandado... Já começa não fazendo isso diretamente. Ele já começa... Entendeu? Isso já é complicado desse ponto. Exato, é esquisito. Ponto. Aí a gente começou a cogitar, mas e se ele quer fazer isso para depois matar os caras por trás? Ele tá convicto de que vai fazer isso cedo ou tarde, né? E aí na hora ele vê a situação toda, começa a se questionar sobre eles. E mesmo assim ele intervém para que salve a vida de um outro lá, entendeu? Então assim, é muito complicado essa relação dele com essa missão assim, dele e os motivos dele. Por que ele impediu você de errar o golpe e matar sem querer? Pois é, porque ele ficou só observando. Ficou só observando. Quer ver? Então deixa eu tentar dar uma salvada. Vai. Primeiro, por que ele não mata o cara lá? Se ele mata o cara de Hydra, é It o nome dele, né? Isso. Se ele mata o cara de Hydra, todos os outros se juntam ali no momento que abre ele na porrada. Não, acho que não, tá na regra, Bruno. É até a morte a luta. É até a morte, Bruno, a luta. Não, mas não tem problema. Eu tô dizendo o seguinte, ó. O Yoga chega, ele anuncia, vou acabar com vocês todos. O que impede todo mundo ali de se juntar e quebrar o maluco na porrada? Eu também, é o que a gente pensou também, porque eles vão quebrar logo de cara. O que eu tô dizendo é o seguinte, o Yoga não pode, assim... em aberto fazer essas paradas. Senão vão juntar todo mundo ali, vai quebrar ele não vai conseguir cumprir a missão dele. Okay? Então ele já começou errado, declarando pra galera que tá fazendo errado. O Yoga, ele tá errado. Quanto mais a gente fala, mais ele tá errado, Bruno. Ele já começa totalmente errado. Mas aqui tem outra coisa, Alan. A gente tem que lembrar outra coisa. A gente não pode pensar a forma como um maluco funciona, como o assassino aqui funciona, no caso, como a gente pensaria normalmente, assim, num filme ocidental, etc. Aqui é a parada do Oriente mesmo. Então o maluco tem que anunciar mesmo que ele vai fazer isso. Entendi. É questão, tipo assim, de honra, tá ligado? Assim, ó, eu não sou um assassino, tá ligado? Eu não sou um cara que vai te golpear pelas costas, eu sou um cavaleiro que luta pela justiça. Entendi. Então eu tô aqui, eu tô anunciando o que eu vou fazer com você, e vai ser isso. Fudeu, porque eu sou foda, tá ligado? Mas aí ele segura a bronca. Eu concordo que seria simples assim se não fosse aquele fato de a gente saber que existe a regra de que o santuário não fica se expondo por aí e tal. Que não é assim que funciona, entendeu? Então assim, tem uma coisa que mas aí, não, e nem isso, nem que seja assim. É uma ótima estratégia pra você manter o segredo do seu santuário, é você mandar um cara pra matar todo mundo num negócio que tá sendo transmitido ao vivo pro mundo inteiro, né, porra? Exato. Né? Então, mas mesmo assim, vamos supor que, como eu disse, esse nem seja problema. Se ele é tão honrado assim, então ele não ia nem subir no ringue pra pegar o Ishii. Ele ia já começar a cair na porrada ali mesmo, ali no lobby, com todo mundo. Não. Ele anunciou vindo Paraguai para matá-los, para quê? Para matá-los, e começou a porrar todo mundo. Não, tem que ter uma condição de igualdade no ringue. De igualdade para os outros, mas se ele tiver que enfrentar com todo mundo, aí a honra é dos outros, Brunão, não é dele. Não, Xará, você tem que ver isso. A desonra não é dele, Brunão. Mas não se os quatro forem pra cima dele, a desonra não é dele. Ele foi cumprir a missão dele. A coisa é um pouco mais complicada, Xará. Não é complicado, é simples.
Não. A desonra não é dele. Não tem problema, Xará. Se quiserem ficar 1 contra 1, é decisão dos outros. Não, o que eu tô querendo dizer pra você, Xará, é que você tem que ver isso desde a perspectiva oriental. Então, mas eu tô seguindo o que você tá falando. Gente aqui ocidental, isso que você tá falando seria perfeito. Não, mas você falou isso, Brunão, que ele tem que matar, ele tem que anunciar. É isso, ele anuncia e começa. O que não faz sentido é ele subir no ringue pra lutar com um cara que tá convenientemente de acordo com o torneio, que é o cara que sortearam pra ele. Ele chega, ele anuncia, porque ele é um cara honrado, oriental, etc. E começa a pancadaria ali no lobby. É isso que ele deveria ter feito. Agora, o meu salvamento isso não seria pra história... estratégico pro Yoga, Xará. Mas aí, Bruno, se ele for estratégico, e essa coisa do oriental aí que você falou, de ser honrado, etc. Mas junta as duas coisas, dá pra juntar as duas coisas. Mas ele não fez nenhuma nem outra, então. Não, ele fez as duas coisas. Não, porque ele subiu no ringue e não matou o cara. Ele não matou ninguém, aí ele virou de casaca. Ele não matou o cara porque ele não tá convencido que tem que matar. Então, pra mim, o único salvamento é que o Yoga, ele posa de honrado, posa de certinho, mas ele é muito frouxo, na verdade. Essa que é a verdade. O que o Yoga é frouxo, assim, eu já descobri que ele é frouxo de novo no Next Dimension agora. Então, só se ele for um frouxo. Porque do jeito que tá aqui, a conclusão que eu chego é essa, é que ele é frouxo. Rapidinho, Xará. Deixa eu soltar uma outra ideia. Yoga recebeu a ordem lá de fazer a vontade do santuário, não é verdade? Em última análise, o Yoga não é obrigado a obedecer aquela ordem. É verdade. O Yoga pode desobedecer aquilo numa boa. Mas ele escolheu fazer o quê? Aí ele também a gente não sabe ao certo, ao fundo, se o Yoga tá afim de obedecer aquelas ordens ou não. Do jeito que foi posto pelo mangá, ele obedeceu. Ele foi. Ele obedeceu. Ele obedeceu. Para todos os efeitos, Brunão, ele obedeceu. Veja só, Xará, quer ver? Eu posso chegar pra você e falar, ó, Xará, me mandaram te quebrar a porrada. Isso não quer dizer, o fato de eu estar falando isso, não quer dizer que eu esteja ok com essa ordem. Mas ele falou pro Yakov que ele ia fazer isso. Tudo bem. Entendeu? Não tem problema. Não, é verdade, mas do jeito que o mangá disse, ele... Por que ele mentiu então? Não faz sentido isso. Ele tá mentindo pro Yakov, assim, a gente não tem... Qual o sentido de mentir? Não tem nada aqui dizendo que o Yoga tá assim... É verdade. O Aquário tá certo, eu tenho que cumprir essa missão, custe o que custar. Mas então por que ele mentiu? O Yoga ali, ele tá vendo assim, ó, minha missão é matar todo mundo. Não quer dizer que eu vou fazer. Isso, o negócio é que ele não tá manifestando. Ele vai fazer o que lá então? Ele foi passear? Porque se ele fosse só passear, ele não tinha ido antes. Quer ver, Xará? Xará, tua missão, então, a tua missão é ir no podcast vizinho, quebrar os bichos na porrada. Se você não for, você vai estar questionando a minha autoridade como grande mestre do podcast. Então você vai. Mas você chega lá, você fica assim, porra, vou ter que matar esses caras, os caras não tem nada a ver com nada, assim, a ordem... Foi toda burra. Os caras é grande, né? Não, a gente tá expandindo o conceito. Do jeito que o mangá coloca, não é isso que acontece, entendeu? A gente tá expandindo. A gente tá tentando salvar, a gente tá tentando salvar. Só pra completar então o Xará fica assim, o que eu faço? Eu mato esses caras, que seria uma coisa super brutal, eu ficaria com um monte de morto nas minhas costas pra carregar pro resto da vida, e provavelmente um zilhão de pessoas querendo vingança, ou eu desobedeço uma ordem? O Yoga aparentemente está escolhendo por desobedecer uma ordem. Eu acho que esse dilema nem passa na cabeça de um cavaleiro, eu acho. Por enquanto, pelo menos. Eu concordo com o raciocínio do Brunão. O raciocínio do Brunão faz sentido. Tudo bem, tá tranquilo. O problema a gente tá salvando. Segredo. Ele pode realmente, desde o começo, já ter ido cumprir uma ordem e ao mesmo tempo não querendo cumprir. Tudo bem. Mas realmente falta na narrativa isso ficar claro. A gente tá aqui inferindo as coisas, mas assim, na narrativa... Agora fica claro, fica uma coisa... O que acontece... Deixa eu dar uma outra ideia pra pirar a cabeça do Xará. Xará, quem escreveu aquela carta? Foi o Camus, óbvio que foi o Camus. Não. Pra mim sempre foi o Camus. Se foi o Camus, eu não consigo imaginar o Yoga desobedecendo o Camus. Pra mim sempre foi o Camus, por isso que eu acho que ele vai. Pra mim sempre foi o Camus. Mas ele acontece, mas ele desobedece o Camus. A gente vê... Outro parênteses aqui. A gente vê que na Batalha das 12 Casas... Sim. O Camus quer que ele vá embora, que ele deixe a luta, que ele saia dali, ele desobedece. Mas isso faz todo sentido do próprio desenvolvimento do Yoga. Ele não desobedece o Camus no começo da história e depois ele, aos poucos, ele vai desassociando, entendeu? Por isso que a carta originalmente é do Camus. Pra mim é... Pois é, fato. Acontece, né? Acontece. Eu acho que não é do Camus. De toda forma... A maneira como o Yoga foi desenvolvido até esse ponto é completamente esquizofrênica, entendeu? Não faz o menor sentido, tudo bem, o mangá não foca nele e tal, então a gente pode imaginar os motivos dele ser esquizofrênico assim.
o meu entendimento, até quando ele segura o Seiya aqui, é que ele é frouxo. Os motivos da frouxidão dele talvez seja porque ele... Com certeza, com certeza, coisa mais a honrada, etc. A obra ganharia muito se o pacing dela aqui fosse mais devagarzinho. Pra gente ver com mais detalhe, assim, mudando, qualquer corrente de pensamento ali em todos os personagens, tá ligado? Tipo assim, porque, por exemplo, tem o maluco lá que tá segurando o Shiryu pelas costas, ou pela frente, na verdade. A gente não sabe qual é a dele, tá ligado? Ele só fala assim, vamos salvar uma vida aqui. Então, aparentemente, ele é o brother. A gente sabe um pouquinho do Yoga porque ele foi focado um pouquinho no capítulo passado. Mas a gente ainda não sabe, assim, o que tá rolando nas profundezas da cabeça dele, tá ligado? É que é muito... Por exemplo, a gente continuar aqui, por exemplo... O Seiya, ele dá uma apagada aqui, né, com o Yoga segurando dele. Aí o Yoga pergunta, ô Seiya, tá tudo bem? Tipo, não faz sentido, sabe, com esse mesmo personagem algumas páginas atrás. Esse é o problema do Kurumada, eu acho, com o Yoga. E o problema do Yoga no mangá. Se a gente expandir e tentar salvar, a gente salva porque a gente é bom demais. Estaria faltando, Xará, alguma coisa só pra explicar essa passagem assim, tá ligado? Só um pensamento assim, ó. Só o Yoga chegando à conclusão assim, ó. Eles não estão lutando por eles mesmos. Então, mas ele faz essa pergunta. E ele vai lá ajudar o Seiya pro Seiya não matar o Shiryu. Não, mas não faz sentido esse raciocínio do Yoga, não, porque assim, pra mim fica claro. Em todo momento fica claro que eles estão lutando por algo mais, mas que não é pelo santuário e não é pela justiça. Eles estão lutando por eles mesmos. O Yoga não entende por que eles estão lutando. Exato. E a gente até discutiu há pouco tempo atrás que ficou bem claro que o Seiya tá lutando porque ele quer encontrar a irmã dele. Exato. E o Shiryu quer agradar o mestre dele. Porque assim é motivo mais do que egoísta isso aí. O Yoga, ele tem um quadro que ele... Por que eles querem? O que eles querem? O que eles estão lutando? Agora... O que quer que seja que eles estejam lutando não é pela justiça, não é pelo motivo que a armadura deveria estar sendo usada. Então, mesmo que ele reconhecesse, porra, o Seiya quer ver a irmã, porra, o Shiryu quer ver o mestre, mas foda-se, sabe, não é um motivo de você ter uma armadura e estar lutando. Gente, mas aqui, de novo, eu preciso lembrar vocês a sensibilidade do leitor. Pra gente, esses motivos do Seiya e do Shiryu são super egoístas. Não acho egoísta. Eu tô do ponto de vista, Bruno, do santuário, Bruno. Super egoísta. Não, Bruno, não é do brasileiro, não tem nada a ver. Eu tô do ponto de vista do mestre do santuário que eu tô colocando. Não tô achando que você que vê a irmã dele seja algo ruim. O ponto de vista é do grande mestre, Bruno. A gente não tá debatendo orientalidade com coisa brasileira, Bruno. O Alan disse agora que os motivos pra lutar do Seiya e do Shiryu são super egoístas. Sim. Pra nossa sensibilidade ocidental, com certeza é. Pra sensibilidade oriental, pra sensibilidade daqui, esses motivos não são egoístas. Não, eles não estão lutando por interesses pessoais. É o que eu tô tentando dizer. Mas a questão é a seguinte: o interesse pessoal eu acho ótimo. Não é ótimo para o cavaleiro, do ponto de vista do santuário. Essa é a questão. Não, com certeza. Entendeu? Pro ponto de vista do mestre do santuário, o que tá rolando ali tá tudo errado. Mas pro ponto de vista do Yoga, aqui, eles não estão lutando por interesses pessoais. Por isso que eu digo que teoricamente, é a frouxidão do Yoga. Essa é a frouxidão do Yoga. É ele encarar e ver que é bonitinho o que ele tá fazendo, e aí ele desencana, tá ligado? Não, Xará, tá rolando um conflito de sensibilidade aqui. A gente tá lendo isso como ocidental, a gente não tá lendo isso como público pra quem eu tô lendo a partir das regras que o mangá tá colocando. Mas espera aí, pois é, Bruno, assim, tem que ver também que não é intercepção. Você tá inferindo que o Kurumada tá simplesmente se baseando numa filosofia oriental que a gente nem tem clareza também o quanto isso se encaixa à situação em questão. Exato. Assim, eu nem consigo mensurar e ver isso aí como sendo outra coisa que não seja na filosofia oriental, como não motivo pessoal aquilo ali que está acontecendo, entendeu? Qual seria o motivo, qual seria do ponto de vista da filosofia oriental, o que se classifica aquilo ali, o que é aquilo ali? As razões deles ali, o que é aquilo ali? Eu não consigo ver isso aí. De qualquer forma, é um motivo pessoal. Casos, é a mesma coisa. Claro, assim, entre eles, família é tudo. A relação de discípulo e mestre, muitas vezes, é mais forte que de pai para filho, tá ligado? Família... eles estão lutando por outras pessoas. Sim. Então, mas ainda estão lutando por eles, pelo que eles...
pelo que eles valorizam. Mas é isso que eu tô falando, cara. Pra nossa sensibilidade ocidental, isso é egoísta. Pra sensibilidade deles, não é. Mas eu não tô discutindo isso. Não, mas o que eu tô discutindo não é egoísta por ser egoísta. Mas é porque realmente ele vai contra o que o próprio mangá estipulou. Exato. Isso tá acima de qualquer coisa de ser filosofia oriental, ocidental. O mangá, isso eu concordo com o Bruno. O mangá estabeleceu pra gente um paradigma. Exato. Né? Tem você não vai lutar pelo negócio pessoal. Exato. O Yoga pode estar até pensando do jeito que você está colocando, né? Pode até ser. Mas do ponto de vista da narrativa, isso é muito. Vai incoerente, entendeu? É incoerente. Não tem oriental que compre aquela ideia e que pense que aquilo ali tá. Eu não sei se fica tranquilo, pacífico para todo mundo. Por isso que essa ideia. Por isso que a ideia que eu tenho é que o Yoga não é toda essa traquinas que ele se acha. Ele é um frouxo, na verdade. Tanto é que eu fico na dúvida se existe mesmo esse pensamento que o Bruno tá falando, dessa visão sobre a narrativa da história, né? Por causa do que aconteceu no anime. Eles mudaram a motivação do Yoga. Mudou de um jeito que pra mídia, pro anime, fez sentido ali, entendeu? O Yoga não tinha as mesmas amarras, a mesma preocupação de seguir as regras do santuário e tal no anime. Agora, assim, no mangá fica uma coisa muito estranha, muito complicada, como eu falei, entendeu? Assim, por isso que eu digo, acho que quem fez o anime, né, que também tem uma visão oriental, também, talvez não tão quanto o Kurumada, mas assim, na hora de pensar e faz sentido? Não faz, vamos tirar isso aqui? Então talvez seja por isso, nessa visão da narrativa, de simplificar a narrativa e não ficar criando esse choque de, o Yoga foi pra assassinar e não tá assassinando e tá começando a ver de um jeito diferente e tal. Não, vamos tirar isso aqui, vamos simplificar. Ele simplesmente não tem esse problema, ele não tá lá nesse impasse, né? Ele tá lá e tal. E a gente tem que ele embarcar totalmente nesse viés de vou aqui, tô aqui pra me promover também, tô aqui pra mostrar que eu sou o melhor, mas assim, eu tô vendo que os caras aqui estão lutando por algo que não é só isso, que tem um valor e tal. Pra ele o conflito ali fica muito mais fácil de resolver e seguir por essa visão. E outra coisa, né? Essa coisa do conflito pessoal, a gente pode ficar filosofando, tal, etc, do quanto é importante pra cada para cada filosofia. O que importa, de fato, para a nossa análise, é que pro santuário não pode. Ponto final, entendeu? Então, esse é o norte que eu me oriento. Quando eu falo que você não pode fazer isso, não é que eu sou brasileiro, Brunão, que eu sou folclórico, etc. Eu tô pensando com o santuário. Pra mim o problema é mais o raciocínio do santuário que o raciocínio do Yoga, tá ligado? Isso, mas aí são gregos, né? Então... Quer ver? Deixa eu tentar dar mais uma salvada aqui. Eles são cavaleiros, não são? Eles são obrigados, então, a lutar pela justiça, não é verdade? Sim. Se espera deles, então, que eles defendam a justiça. Correto? Sim. Você sabe me dizer, Xará, Alan, Well, o que é a justiça? Eu não. O grande problema disso é que muitas vezes a gente não sabe o que é a justiça. Cada um vai ter uma justiça, né, Bruno? Não é assim, Xará. Mas... Entre os homens, abrindo parênteses aqui, a gente descobre, o Doku ensina pra gente que a justiça é imutável, a justiça nunca muda. Mas para os homens, cada um vai ter sua justiça. Não, justiça nunca muda, Xará. Para os deuses, o que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, Xará, nem sempre tá claro, pintado na nossa frente o que é justo e o que não é justo. Tá, mas onde você quer chegar com isso? O que eu tô querendo chegar... Ali naquele momento não tá claro pra Yoga o que é a coisa justa a se fazer, o que é a coisa correta a se fazer. Enquanto personagem, sim, enquanto humano. Mas ele faz parte de qual confraria, Brunão? Cara, não tem problema, ele pode não tem problema não. A confraria dele. Por quê? Impede não, ele de a confraria dele. A confraria impede ele de desobedecer, porra. É regra. Daí nem sempre a regra é justa, Xará. Mas é regra, Brunão. Você pode debater a regra. Durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha era regra Brunão, você delatar o seu vizinho judeu. Ok, mas aí você fugiu a regra e você vai ser punido por isso de acordo com o negócio. Tudo bem? É isso que acontece. Sim, mas isso que tá acontecendo com o Yoga. Ele não vai Sim, mas isso a gente não tá debatendo essa. A gente tá desde o começo dizendo que o Yoga afrouxou e tá realmente desobedecendo a ordem oficial dele. A gente não tá debatendo isso. Ele não tá fazendo isso porque ele é frouxo. Não, de acordo com a visão do santuário, ele afrouxou. Eu também não concordo que ele seja frouxo. Eu tô só comentando como isso é um pouco incoerente. É que a narrativa tá bem estranha. Não, do jeito que ele se apresentou,
Do jeito que ele se apresentou, ele deu uma afrouxada enquanto personagem. Não tô dizendo no sentido de frouxo dele ser personagem ruim, mas ele afrouxou. Ele não é aquele personagem terrível que no começo ele que vou matar todo mundo, etc. Ele deu uma afrouxada. Verdade, Ele deu uma afrouxada, inclusive, com as regras do próprio santuário que ele dizia seguir. De acordo com isso é que eu tô falando que ele afrouxou. E é de fato, ele afrouxou mesmo. Mas de novo eu preciso lembrar vocês. Uma coisa é o que o personagem está falando na frente de todos os outros personagens, tá ligado? A gente não pode tomar isso como verdade o tempo inteiro. Mas é o que ele tá dizendo, a gente tem que partir dali, pelo menos no mínimo. Eu posso falar pra você aqui que eu sou Júlio César, que eu sou Calígula. Sim, mas aí eu parto disso. Isso é verdade. Eu vou sempre partir disso, e aí dependendo do que você é, do que você vai demonstrar, eu vou julgar e não vou julgar. Sim, mas isso nem sempre é verdade, tá ligado? A gente pode falar um monte de coisa e nem sempre isso é verdade. Por isso que chega nesse quadro, e eu cheguei à conclusão de que o Yoga afrouxou. Essa é a questão. E ele afrouxou. Eu acho que ainda é cedo falar isso, mas voltando aqui, pô, porque, tipo assim, a gente não sabe o que vai rolar no próximo dia do torneio galáctico. A gente não sabe. Amanhã o Yoga pode mudar de ideia. Vamos cumprir a ordem aqui agora, tá ligado? Que seria bizarro, esquizofrênico, mas ele chega querendo matar todo mundo e aqui ele tá preocupado com Seiya. O cara fica assim, ele pode chegar assim, eu vou matar todo mundo, vou deixar esses dois vivos aqui porque eles não estavam lutando. Ele pode fazer o que ele quiser. Tudo que ele, pela irmã, a questão que eu coloco assim, ó. Tá lutando pelo mestre. É fofo. Então isso é aceitável dentro da cultura onde eu cresci. Justo. Mas ele tá desobedecendo uma ordem, não tá? Tá. Que ele disse que ia cumprir. O cara assume as consequências depois. Mas ele disse que não ia cumprir? Ele assume as consequências depois, velho. Então tá bom, ok. Mas ele deu uma afrouxada e mudou. E agora ele tá preocupado com você ia morrer aqui, por exemplo. Entendeu? É esse tipo de coisa que eu tô só julgando. Que de repente, se o Kurumada imaginou que ele gostaria de fazer o Yoga começar de uma forma e der uma afrouxada nele pra depois desenvolver, ele fez isso muito bem, pelo menos. Porque realmente ele começa de uma forma e dá 3 páginas seguintes ele já tá, sei lá, mais um pouco frouxo. Mas enfim, e é difícil essa questão, a narrativa do Yoga é difícil de salvar. Tudo isso que o Bruno levantou, tem muito o que pensar realmente, assim, você... dá pra gente... Eu vou pelo menos maturar bastante isso aí, pensar um bocado até de repente, quando eu for escrever de novo alguma coisa, ou sei lá, comentar o anime, essa cena, ou fazer alguma referência a essa cena, eu vou sempre pensar nisso, e tô pensando assim, até agora eu tô pensando também nessa questão das razões do Yoga, até o quanto ele estava realmente convencido de cumprir a ordem que ele levou, apesar de que pra mim, independente disso, pra mim é claro que a forma narrativa da coisa toda, da participação dele, no mangá pra mim é muito falha. É muito falha, assim, agora eu compreendo, assim, tudo que o Bruno falou faz sentido, entendeu? Assim, é válido pensar mesmo, assim, que o Yoga de repente se comoveu e começou a mudar de pensamento em relação, começou a criar os outros vendo aquilo ali. Apesar de ser, ainda assim, muito frágil, assim, comparado com... É uma parada que eu penso assim, ó. Dá pra você escrever uma linha, dá pra você escrever o personagem do Yoga, ele entrando do jeito que entrou e saindo do jeito que tá aqui agora. Dá pra você fazer essa ponte. Com certeza dá pra fazer. O que a gente tá julgando é que o mangá não fez, entendeu? E a gente precisa salvar, entendeu? E quando a gente precisa salvar dessa forma muito... chocante, é que a narrativa do personagem no mangá, especificamente, ela falha um pouco, e realmente eu acho que falha, entendeu? Mas que dá pra você criar a ponte daquele Yoga da Sibéria com esse Yoga que tá ajudando o Shiryu e o Seiya, dá pra você fazer, entendeu? Dá pra você criar desculpas pra isso acontecer. Mas assim, eu vendo vocês aí, esse debate todo, em relação ao Yoga, eu particularmente, eu sempre tento ver por uma visão um pouco diferente, tento buscar alguma justificativa que possa embasar o que ele está fazendo. Aí quando a gente para e analisa da seguinte maneira, ele estava no orfanato, ele tinha perdido a mãe dele, ele pegou e foi mandado para a Sibéria, uma terra fria, quase poucas pessoas vivem, tendo que treinar todo dia. Ele tinha pouco contato com qualquer tipo de pessoa, provavelmente com o menininho lá e o mestre dele, talvez uma ou outra pessoa que é na cidade que a gente ainda não viu, porém, assim, a gente vê alguma coisa no anime. Então aí a gente para do pressuposto que ele precisou ser duro como gelo, que era o que sempre, né, a gente percebe nos Cavaleiros do Gelo, do Frio, que ele precisa ter as emoções sob controle. Então, eu acho que essa personalidade que ele tem no começo foi a personalidade dele que foi desenvolvida nesse ponto, onde ele não tinha o contato com as pessoas para ter aquela intimidade, aquele calor humano que representasse a emoção dele. E essa emoção se torna mais presente quando ele vai para o torneio galáctico
e ele vê o choque de colisão de outros tipos de personalidade. Quando ele lembra da infância dele, o pouco tempo que ele passou com as outras crianças, que agora são cavaleiros também, e como algumas delas permaneceram do jeito que elas eram, tipo, mesmo depois de se tornarem cavaleiros. Cada uma com a sua motivação. E talvez isso gera justamente o confronto da personalidade que ele desenvolveu durante o período de treinamento dele com a personalidade que ele tinha anteriormente e que agora parece que voltou no tempo, sabe? Então, assim, eu acho que essa amolecida, como foi dita, se dá por conta disso. Tipo, ele queria ser aquele cavaleiro frio. Por isso que eu disse, dá pra você salvar. Dá pra você criar aquele... linkar, né, fazer aquele personagem virar esse personagem, né, nesse curto espaço de tempo, mesmo com tudo isso acontecendo. A questão é que o mangá não faz isso. A gente consegue inferir e expandir. Isso dá pra fazer tranquilamente mesmo. Mas o mangá não faz isso. A gente nem dá isso, né? A gente acha essa justificativa pra tentar perceber o porquê que isso acontece. Mas a narrativa cresceria mais se ela, sei lá, abordasse, não diretamente criando o mangá do Yoga explicando que isso acontecesse, mas que desse algumas migalhas para que a gente pudesse, não só a gente, principalmente usando muito do que a gente já sabe do Yoga para construir esse personagem, né? Porque até aqui a gente não sabe de toda a trajetória dele em Sensei. Então, sabe? Então faltou essas migalhas sabe, por exemplo, até essa questão da personalidade que ele tinha no passado é muito vaga, porque a gente só sabe que ele é alguém que tem um trauma grande, porque ele viu a mãe dele morrer. Ele só tem a mãe morta, exato. Ele só sabe disso dele, a gente não sabe como é que ele se relacionava com os meninos, se ele era frio ou não, na juventude também, não sabe nada, então, nem o anime nem entra nisso. Enquanto o mangá até esse ponto, faltou algumas migalhas só do Yoga pra suportar o porquê ele é tão esquizofrênico, né, porque isso acontece. Mas enfim, é o mangá, né, que a gente tá esperando também. Vamos em frente aqui? Que falta coisa do mangá ainda. Vocês querem parar por agora? Vamos em frente. Então, tá perto de acabar. Tá perto de acabar. Tá bastante. A coisa é muito rápida. Daí pra frente é tudo muito rápido. Aí o Yoga ajuda o Seiya a se levantar, né? Ele dá uma desmanhada e tal, tem muito sangue. E o dragão começa a desaparecer. Aí sim a Saori fica meio desesperada aqui, hein, Brunão? Você dá um ó. O bom é que a gente percebe que o Yoga é bom de matemática, né? Ele já dá deixa pro Seiya, ó, mais 3 passos pra trás. Exato, o cara é bom, o cara é cavaleiro, né, mano? Já fez o cálculo mental, já sabia pra onde ele tinha que ir. E é um momento, de uma certa forma, até bacana, porque todo mundo meio que se junta pra salvar o Shiryu, né? Você vê que o Andrômeda tá ali, você vê que o Jabu e o Knight estão gritando pro Seiya salvar ele, né? Você vê que até o Yoga, por motivos quaisquer, estão ali também. Então, de uma certa forma, se criou aquela ideia de que todo mundo era rival por causa da armadura de ouro. Aqui, todo mundo meio que tá junto pra salvar o Shiryu, né? Então é um momento bacana, verdade, assim, de uma certa forma, né? E aí o Seiya finalmente consegue soltar um cometa, basicamente, não é nem um meteoro, é um cometa que ele atinge a garra certinha. O Andrômeda e o Shiryu se jogam contra a parede, todo mundo fica chocado, só que o Andrômeda diz que o coração dele voltou a bater direitinho, né? E aí a gente tem um quadro do Yoga falando, a gente podia ter falado isso um pouco antes. Caralho. Eu tava com esse quadro aberto aqui o tempo inteiro. Pô, você nem pra falar, mano, que absurdo. Mas ele não diz nada demais. Ele gostava de ver a Muvuca. Tô vendo aí que quanto mais treta tem, melhor fica. Eu vim até aqui porque o Santuário mandou punir todo mundo, porque se infringir as regras cavaleiros. Não deve haver nenhum combate por... não ajudou nada, na verdade, né? Falou e não ajudou nada. E ela simplesmente não sabe porque eles estão lutando. Ele tá se questionando, só isso. Mas não ajudou nada, de qualquer forma. Aí vamos pro último capítulo desse volume, que é o Axia, né, Alan? Você sabe o que significa Axia, Xará? Eu sei por causa de Sensei. Assim solto, não sei. Não, assim solto. Então vou te dar uma ideia. Então vai. Isso é um termo do grego. Isso eu sei por causa de Sensei. Vem do grego axioma. Axioma significa autoridade. Literalmente, axioma quer dizer aquilo que nós pensamos ser muito valioso. Olha aí. Rapaz, uma palavra significa isso tudo. Mas assim, axiom é o que é o verbo. Axiom é você... Axiom significa você pensar que algo é valoroso. É você atribuir valor a alguma coisa, tá ligado? E você pega o adjetivo, por exemplo, axios, aí é, por exemplo, valor.
Uma coisa muito valorosa, por exemplo, é Axios. Isso vem de um adjetivo do indo-europeu, que esse adjetivo no indo-europeu significa assim, pesado mesmo, no sentido de ter muito valor. É uma coisa que faz as pessoas agirem por causa do valor que elas têm. Esse capítulo final do volume, né, que se chama simplesmente Axia, como eu falei pra vocês, é uma fusão de mais de um capítulo. Então são 2 capítulos aí. O primeiro capítulo começa com essa batalha do Andrômeda contra o Jabu, que a gente tá vendo agora, né? Se chama, no original, se chama simplesmente de o maravilhoso Andrômeda, ou o incrível Andrômeda, entendeu? É o capítulo do Shun mesmo, da introdução, né, ao personagem. E aí o próximo capítulo é que de fato se chama Axia, que é o desfecho desse volume. Boa. Porque a gente é apresentado de fato ao personagem do Andrômeda, né, que ajudou o Seiya e tal, etc. A gente tá no 5º dia do torneio intergaláctico. Temos aí uma timeline bacana, já é o 5º dia de enfrentamentos. E quem vem enfrentar o Shun é o Jabu, que a gente já conhece, que é o rapazinho de luvinhas. E a gente vê que o Shun, na verdade, ele faz o maior sucesso com a garotada, Brunão. Com a meninada, na verdade. A gente vê um monte de garotinhas gritando o nome dele, que é um gatão, que ninguém é mais bonito que ele, que ele é o melhor. E o Jabu, inclusive, comenta que ele devia ser estrela de cinema, ao invés de ser um cavaleiro, né? Isso aqui é inveja, hein? É, exato. E aí o Shun já começa perguntando, pô, você não acha, Jabu, que esses combates são um pouco sem sentidos? É justo. Que você vê, meu filho? Exato. E aí ele explica, Bruno, ele só vem pra encontrar o irmão dele. Aí eu me perguntei, mas será que pra encontrar o irmão dele você precisava estar lutando? Talvez porque não, no caso, como o irmão dele não apareceu, talvez ele vendo no torneio ele veria, né? É o mesmo caso do Seiya, de repente. Provavelmente é a mesma coisa do Seiya. Olha aí, tá bom. Até vai, Shun, você também é meio tonto. Mas aí o Jabu diz que nem começou, já tá querendo arregar, né? E aí ele continua, porra, nem sei porque a gente vai brigar, etc. E aí o Jabu fala que passaram-se 6 anos, desculpa. E ele continua mesmo bunda mole. E aí o Shun manda que não é mais o garotinho ingênuo de antes, Brunão. E dá-lhe corrente pra cima do rapaz. Porque ele faz a nebulosa muito louca, né? Que se espalha ao redor do Shun, basicamente. E ele explica que basicamente o Jabu não vai poder entrar ali, que senão ele vai morrer, né? Basicamente, não tem como chegar até ele. E aí, o que acontece? O Jabu entra e Creu quebra a armadura dele já logo de cara. Que parece que é de papel. O Jabu é foda, mano. Eu digo, o Shun é foda. E aí o Shun diz, é mais inteligente separar que se ele não tivesse controlado a corrente, ele tinha morrido. Ou seja, ele ainda controlou a corrente para não matar o Jabu. E o Jabu fica meio bolado, assim. E a gente viu até então, Bruno, que o Jabu, ele tinha matado o cara lá no mesmo esquema que todo mundo tinha matado. Então a gente tá vendo agora que o Shun, ele é mais que o Jabu, que a gente achava que era o mesmo nível da galera, tá ligado? E aí a gente tem então o Shun, que é basicamente um nível mais alto, aparentemente. Ele tem correntes, que é uma arma que ninguém tinha. E aí ele começa a basicamente trucidar o Jabu. Fora a tranquilidade, né? Evidente no rosto dele que é o mais impagável, porque mostra assim, tipo, eu não preciso nem sequer fazer esforço pra derrotar você. Melhor você parar enquanto você ainda tá vivo. Deixa isso pra lá. E aí a gente vai pra clínica da Fundação Graad. Tá lá o Seiya no hospital, Brunão. Ele tá lendo mangá, inclusive, não tá? Esse mangá é famoso. mangá é esse que ele tá lendo? Vamos lá. Sei lá. E aí, Alan? Pra ver. Bom, na verdade, tem uma cara bem... É da Jump também, né? Tem uns caracteres aí, pô. Um pouquinho que cara é essa. Dá um zoom aqui. Dá pra ler isso aí. Tá escrito alguma coisa ali. É que eu não sei ler. Você consegue ler? Não, simplesmente é de Shonen Jump. Ele tá lendo a própria Weekly Shonen Jump, né? Mas não dá pra ver o título direito, não. Dá pra ver só alguns hiragana, mas não dá pra dizer o título. Isso é o título. Tem uns coelhinhos Parece uma Ioria do Paraguai, sei lá. Mas você tá vendo que a gente tá vendo a capa, mas a página que ele tá lendo é logo anterior à que tá dobrada ali, ó. E tem uns coelhinhos. É verdade. Uma tartaruguinha. É uma coisa de comédia, né? Exato. Vocês conhecem algum mangá que tenha tartarugas e coelhinhos? Se alguém conhecer, por favor, nos diga. Nos ajude. Eu não, da época de Sensei não era. Teria que ser da época, né? Pra ele tá lendo. Pois é, as revistas que eram publicadas, os capítulos, os mangás que eram publicados na mesma antologia que Sensei, eu não vi nenhum de coelhinho, não. Eu tenho aqui os jumps aqui, eu nunca vi um desses, não. Se você conhece um mangá de coelhinho e de tartaruguinha, fale com a gente, então.
E aí o Shiryu aparece com a Shunrei pra visitar ele, e ele tá todo cagado, né, etc. E aí a Shunrei dá uma flor pra ele e tal. O Shiryu fala que deve a vida pra ele, tá todo mundo felizinho, né? E aí o Shiryu anuncia que ele vai voltar para os 5 Picos da China, né? Mas ele queria falar com ele sobre algo que tava incomodando, mano. Mas então só uma coisa aqui. A Shunrei não pediu desculpa pro Shiryu, não, né? O lance dela agora não. Dela ter enganado. Ele só vai pedir quando volta. A gente vai ver ainda isso acontecer. Na verdade, não é agora. Então. E aí o Shiryu basicamente diz que ele sentiu uma presença à volta deles desde o começo do torneio, observando cada movimento dos 9 guerreiros. E aí o Seiya, porra, você acha que pode ser... Tcharam! E aí a gente tem uma silhueta muito louca aqui, hein, gente. O 10º participante do torneio. Eles acham que o 10º participante já está dentro do Coliseu. E a gente sabe que é o Fênix porque apareceu naquela roda muito louca lá do volume 1, né? E aí o Seiya, pô, será que já chegou mesmo e tal? E aí o Shiryu manda de que de repente a corrente de Andrômeda pode dar a resposta. E ele não sabe por que o Seiya. E quando a gente volta, o Shun continua batendo no Jabu inacreditavelmente. Tá todo mundo chocado que o Andrômeda é forte demais, né? E a gente também deveria estar, porque ele tá batendo num cara que teoricamente tem o mesmo nível que todos os outros. Ele nem faz esforço, ele nem se mexe, velho. Nem se mexe. Se bem que ele tem corrente também, né? Acho desnecessário. Mas a princípio, depois que a gente... Lá não fica muito claro aí, né? Mas assim, depois a gente vê que a corrente sem o cosmo do Shun seria uma corrente comum. Ela se mexe, ela tem esse poder todo porque o cosmo dele também é forte. Tanto é que quando o Jabu toca, que a gente vai ver lá na frente, quando o Jabu toca na corrente, ele tem uma reação, né? Com relação a isso. E aí o Jabu tá todo sangrando, com a armadura toda cagada já. Ele diz que não vai poder nem se olhar no espelho. E aí ele diz que vai dar um jeito de passar por ela. E aí ele pula. E quando ele pula, meu Deus, a corrente vai e estraçalha ele, Brunão. Não é? Destrói quase toda a armadura dele, basicamente. E ele cai todo cagado. Fracotaço. Ele diz o Shun basicamente que ninguém é páreo pra corrente de Andrômeda. E que o Andrômeda marcou o primeiro ponto. Ou seja, ele ganhou a luta. A gente tem uma imagem e as minas chamando o Shun de gostoso. Exato. Tem até um cara aqui fazendo a cara estranha pra mim. Não? É muito engraçado, né, cara? Eu tô falando que o Kurumato se divertia desenhando, velho. Agora, cadê a Shoko? Meu Deus do céu. Ela deve estar lá no fundo. Se eu não me engano, nesse Sensei Show ela tá numa fileira da frente, entendeu? Então assim, a gente não vê as fileiras da frente, só mostra as fileiras. A galera, só o povão. A galera mesmo. Só uma pequena nota, off-topic. Off-topic? Se fizerem um remake de Sensei, ia ser muito legal se nesse remake enfiarem tudo que tem de Sensei Show também. Juntar tudo. Pronto, acabou. Vamos em frente. Tá bom, Bruno. Tá anotado, Bruno. Quando eu fizer, eu manterei isso em cabeça. Não, se o Kurumada... Só um parênteses, mais um parênteses, esticando o parênteses um pouquinho. Se o Kurumada fizesse uma releitura completa do mangá na Weekly Shonen Champion, à luz das modificações dimensionais do Next Dimension e tal, ele poderia muito bem fazer tudo começando do zero, Guerra Galáctica e tal, incluindo as coisas que ele quisesse incluir, inclusive as referências aos mangás da Akita, né? Pois é, porque ele pode fazer isso de fato. Bom, o Shun ganhou, todo mundo tá bonitão e tal, todo mundo tá gritando pro Shun e tal, só que a corrente começa a se mover, Brunão. Ela quer dar um aviso de perigo pra ele. E aí ela digita, ó. Ela escreve no chão A, X e A, ou seja, Axia, Brunão. Aquela palavra que eu expliquei o significado mais cedo. Só que o Shun aparentemente não sabe. O que significa isso? Ela me avisou de algum perigo, mas qual? Só que nessa, o Jabu segura a corrente. E no que segura a corrente, ele acha que vai ter uma chance de pegar ele e tal. E aí o Shun fica, não, cara, peraí, que a corrente tá me dizendo alguma coisa. Tá me contando alguma coisa, tá dizendo de uma ameaça pra todos os cavaleiros. Ele corre a corrente e tal, e o Shun diz que ele vai perder as mãos dele. Aí a gente corta pra cena no hospital. Ele pergunta que a corrente pode dar resposta e tal. E o Shiryu diz que a corrente tem um poder fora do comum, que só ela é capaz de conter o 10º cavaleiro? What? Não, é detectar. Detectar então. Ah, tá. É porque aqui tá bizarro. Porque aqui tá falando que é conter, né? Como se ela fosse a única defesa, né? Mas, pô, a gente sabe que não é. E aí o Seiya pergunta, pô, mas o 10º cavaleiro é um inimigo e por que será, né? E aí a intuição do Shiryu é que se for mesmo o Fênix é o inimigo de todo mundo. Porque o Fênix não pode ser nenhuma outra pessoa senão ele. Nossa.
Nossa. O cara já era temido. Que isso, o cara nem apareceu, já tem essa fama, velho. Não, mas eu falo que quando ele é pequeno, né? Porque no caso ele encarava todo mundo. A gente não sabe quem ele é, Well. A gente não sabe, você tá viajando, velho. E aí, eles achavam que o Ailey tinha morrido, mano. E aí o Seiya acha que o cara voltou do inferno e tal, que eles estão no Cavaleiro do Fênix. E se for, todo mundo vai correr um puta de um perigo, e não só os 9 cavaleiros. Ou seja, quem quer que seja esse 10º cara, que é o Fênix, que a gente sabe, ele é um problemão. E aí, o Jabu realmente tomou um choque bizarro da corrente, porque a corrente, a primeira função dela é proteger o Shun, e foi o que ela fez, né? Soltou, a partir do cosmo dele, esse cosmo, essa carga de 10 mil volts bizarra. E aí a corrente começou a se mexer de novo, tal, cada vez mais forte, denotando um perigo, né? E a plateia fica meio sem entender, porque a luta parou e tal, etc. E o nego acha que a corrente tá se mexendo, o outro diz que não tá se mexendo sozinho, nem etc. E aí até a Saori agora fica meio doida, com o Tatsumi também. E a corrente finalmente assume a posição de defesa ao redor do Shun, mas não em relação ao Jabu, né? É isso que ele fala, basicamente. Tá ignorando o Jabu, mas tá em posição de defesa por causa de alguém. E aí o Yoga e o Nat estão... Ai meu Deus, quem que será que é? E aí o Shun prepara-se para tudo pro Jabu. Rapaz, uma coisa que eu percebi agora, vendo esses quadros focados na cabeça do Shun. Vocês lembram aquela minazinha que o Seiya quebra a máscara lá no começo? A China? Ele é igualzinho a ela. Eu não lembro da China, mas é possível. Esse último quadro aqui tá muito... Esse último quadro tá parecido aqui, ó. Ele é igualzinho a ela, porra. Será que é ela, Bruno? Toda mulher é igual o Shun, tem a Esmeralda, tem a China. Já pensou, Xará? O Shun, na verdade, é a China fingindo que é homem? De dia ele é Shun, será de que noite ele é China? De repente. Tenta repensar sem ser inteiro levando essa teoria a cabo. Meu Deus do céu. Maluquice que dá. O cabelo já tá verde mesmo, né? Fácil. Não sei que tá verde, tá preto e branco aqui, porque mangá é esse que tá lendo aí? Mas a gente também não sabe se o cabelo vai deixar. Exatamente. E aí o Seiya e o Shiryu levantam-se e voltam de novo pro negócio e tal. E aí o Shun finalmente se toca que a corrente escreveu Axia, e a única coisa de grande valor, porque é isso que significa, né? O mangá explica que em grego isso significa alguma coisa importante, de grande valor. E a única coisa de grande valor naquela direção que a corrente está apontando é a armadura de ouro. E aí, pumba, Brunão, raio cai, tempestade de raio louca, todo mundo, né, fica meio chocado. E a armadura começa a se abrir. Eu tô vendo. Que isso, cara? Quer dizer então o que a gente tá dizendo aqui, que o perigo tá na armadura de ouro, mano. E aí a Saori aqui, finalmente ela tem uma expressão, né? Ela fica meio chocada. Mas assim, sabe uma coisa que eu achei curioso, só interrompendo. Uma coisa que eu achei curioso é por que a corrente escreveu justamente Axia. Por que ela não escreveu logo o nome de alguma puta palavra grega que significasse perigo, ou sei lá? É porque é grego. A armadura de ouro não é o perigo. O perigo era o que tava lá naquela direção. Aqui eu até tenho uma ideia pra dar, Alan, só que eu vou ter que quebrar aquela nossa regra, né? Vai. A gente sabe que mais pra frente o Ikki não é o grande perigo que eles têm que enfrentar, né? Na verdade é um aliado valioso. Mas a armadura de ouro também não. Não faz sentido ainda assim, entendeu? Assim, a corrente ela detecta a hostilidade de alguém. Entendeu? Assim, via de regra ela reage. Isso é dito em outro, quebrando já a nossa regra aqui, mas a gente vê que ela reage à intenção de matar do inimigo, enfim, a alguma ameaça para ele. Então assim, não era mais lógico a corrente apontar e dizer, sei lá, escrever outra palavra mais direta? Você gosta de escrever também, meu pai, né? O que eu tô querendo dizer pra você é o seguinte, Thiago. Se a corrente estivesse desde o início tentando proteger o Shun contra ódio, ela já teria atacado muito tempo antes. Eu acho que ali estão, de certa forma, dizendo que tem alguém muito valioso ali pro futuro deles. Não sei. Mas ao mesmo tempo, ali naquele momento, é um cara que odeia todos eles. Então a corrente, querendo ou não, ela vai ter que proteger o Shun daquele cara, entendeu? O que você tá Tudo dizendo bem, assim, mas assim, não faz sentido a palavra Axia se referir a alguém que quer matar a galera toda. Só se a corrente ela for eu acho, assim, eu leio que ela tá se referindo ao futuro aliado que eles vão ter.
Isso, mas isso a gente sabendo, né? Pois é, eu acho muito além pensar que a gente tem essa visão do futuro aí. Eu não acredito que seja isso, não. Eu não sei porquê, até agora eu não entendo. É uma coisa que eu sempre me questionei e não entendo porque Kurumada escolheu justamente Axia. Eu sempre entendi isso que o mangá colocou. É uma referência à armadura de ouro. Mas a armadura de ouro não é ameaça. A ameaça é o que tá lá. Por que ele não escreveu outra palavra, sei lá, ódio? Até porque vale lembrar, de novo, fugindo daquela nossa regra, né? Quem é o grande vilão desse arco? É o Jabu. Não, peraí. Tenta pensar desse arco que eu tô falando, desde o primeiro episódio até o fim da Saga das 12 Casas. Quem é o grande vilão? É o Saga. É um Cavaleiro de Ouro, não é verdade? O que a corrente de Andrômeda tá dizendo ali? Não, ela tá dizendo um grande valor. Sim, mas ela tá fazendo esse que é o debate do Alan. Ela tá fazendo isso pra apontar um grande perigo, não tá? Então, não, mas acho que aí é indo demais. Qual o grande perigo que ela tá apontando? Uma armadura de ouro. Então, mas aí é a armadura de ouro, mas não é do Sagitário, teria que ser do Gêmeos. Aí tem que fazer um link lá da armadura de ouro. Não, mas é uma armadura de ouro. Ela pode tratar assim, desde o começo, dizendo, ó, a treta tá na confraria. Mas o problema não é a armadura de ouro, o problema é o Saga. O problema não é a armadura de ouro, é o Saga, né? Não acho que não tem nada a ver, não. Eu acho que assim, como eu salvo é assim, ó, a corrente não consegue escrever coisas muito complicadas. Tipo, escrever o problema ali que é que tem um I que tá dentro da armadura. Não, tudo bem, ela não vai escrever uma frase inteira, mas então, por que ela não escreveu simplesmente inimigo ou então cuidado? Então, por isso que eu tô falando, de repente, Axia é uma palavra curtinha, ela não conseguiria escrever perigo porque é mais, ou cuidado porque é muito, sabe, ela conseguia só, ó, eu não consigo escrever, mas eu vou indicar onde tá o problema, tá uma coisa mais valiosa dali. É assim que eu salvo, entendeu? Tipo, a corrente, ela não é assim tão uau. Foi a coisa que o mangá nos diz de cara. Ela tá dizendo, ó, tem uma coisa escondida ali na armadura de ouro. Ela diz isso, né? Eu já acho esse negócio de ficar escrevendo muito paia, na verdade. Eu acho muito paia isso. Tanto que nunca mais aconteceu. Mas assim, agora nesse ponto aqui, sabe, ele só quis fazer o suspense ali da paradinha. Mas. Porque assim, a cena funcionaria muito bem sem escrever. Nada, sabe? Só a corrente reagindo, ignorando o Jabu e apontando pro perigo já funcionaria legal. Não precisaria escrever Axia. Tipo, que isso, gente? Não tem nada a ver. Aí a armadura de ouro começa a abrir, a Saori fica chocada com aquilo, e aí, aparentemente, uma coisa começa a sair da armadura de ouro. E aí fica todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Tem alguém dentro da urna de ouro. E aí... Tem um baita contorcionista saindo ali de dentro. O cara do circo, né? O cara do circo. É o Fênix. É o Fênix da caixinha, não é o coelho da cartola. E é isso, amigos. Chegamos ao final desse capítulo, desse volume. Né, Alan? Esse final, eu sempre achei ridículo essa história do Fênix sair de dentro da caixa. Assim. É muito ridículo, tipo, velho. Como é que ele tava lá junto com a armadura lá dentro? É muito absurdo. É muito idiota, velho. Será que história, velho. Deve ser, Alan, aquelas paradas de luta livre. O maluco fica escondido debaixo do ringue 20 minutos lá e depois ele aparece de surpresa na luta. O maluco tá lá 20 minutos escondido dentro da caixa. Então onde é que a armadura tá? Pois é. Ele já deve ter roubado, né? Eu imagino que foi possível. E aí ele roubou, ele entrou, mandaram os Cavaleiros Negros tamparem a caixa. Fica aí que eu vou ficar, amanhã de manhã eu vou aparecer, todo mundo vai ver. E aí acabou, gente. É o Fênix. E no próximo capítulo a gente vai falar do Cavaleiro de Ikki. Cavaleiro de Ikki, ó. Cavaleiro de Fênix. Ufa, terminamos, senhores. O que vocês acharam desses volumes? Desse volume, na verdade. Lembro não. Deu pano pra manga, né? Deu pano pra manga. A gente não sabe a motivação direito dos caras. Tá uma luta muito louca. Rolou porradeira aqui, pô. Rolou porradaria, sangue, pra tudo quanto é lado. Só uma informação. Uma informação a mais. O volume 2 que a gente leu, né? Ele foi publicado muito tempo depois, né? Assim, os capítulos foram rolando semana a semana. O anime chegou a estrear, o ano virou, e em janeiro de 87 o segundo volume apareceu. Ah, tá. Então, assim, demorou um bocado, né, pro segundo volume sair. Mas o segundo volume compilado, né? Mas os capítulos estavam saindo normalmente já, né? Os capítulos estavam saindo, Os capítulos foram saindo. E quando o volume 2 finalmente saiu, foi no dia 15 de janeiro de 87 que ele foi vendido. Então, assim, o anime estreou em 86 já, entendeu? Então, assim, vocês veem como a coisa foi rápida, né? Já tinha saído o primeiro CD também de Sensei, a primeira faixa sonora também, a trilha sonora foi
foi naquele mesmo mês também que saiu. Então, assim, foi muito rápido. A quantas estamos aí, gente, com o mangá clássico de Saint Seiya? A gente tinha parado do volume 1 querendo saber mais desse mundo, etc, do torneio que ia começar, que o Seiya, na verdade a gente estava muito focado no Seiya, o primeiro volume, né, nos objetivos dele, e agora a gente tem uma nova ameaça para todo mundo, né, é dito que aquela ameaça é para todos os cavaleiros, para os 9 cavaleiros de bronze, né, e não só para eles, para todo mundo também, então a gente tem aí, teoricamente, definido o primeiro vilão realmente antagonista da história, né? Né? Vamos ver se ele vai virar vilão, né, Xará? Ele foi posto dessa forma, pelo menos, né? Porque até então a gente encontrava, né, vilão de uma forma... Não, mas aí, né? Aí claro, você tá confiando no que os personagens estão falando, né? Eu não tô. Porque até então não tinha nenhum personagem falando de vilão nem nada, né? A gente que inventava que a China no começo era um problema e tal, etc. Mas agora eles institucionalizaram na voz deles que o problema chegou. Agora chegou o problema, entendeu? E de certa forma, esperar. A gente vai esperar, mas é o que eles estão falando. Ele realmente roubou, ou enfim, ele tá na armadura de ouro, etc. Então, no mínimo controverso ele é, né? Sim, mas vamos esperar. Vamos ser justos com o coitado, porra. Não, ele chegou de uma forma muito esquisita. Sim, mas chegar, sei lá, todo mundo aí é esquisito, Xará. Você não acha, não? Também acho. Então, vamos dar um chá pro cara, porra. Justo. E aí, Well, o que você espera que vai acontecer no próximo capítulo? Eu acho que esse capítulo foi um capítulo bom, porque não ficou muito preso a só um foco, né? Já deu algumas ideias em questão de confrontos, mostrando um pouco mais dos personagens, verdade. Apesar das fichas técnicas ter dado muita informação desnecessária, porém, assim, a gente consegue já fazer um cálculo de quem começa a ser os principais da história. Porque, querendo ou não, dá esse entendimento claro, né? Tipo, quem chega por último, como é que a pessoa se mostra dentro disso. A historinha dele também, né? Exatamente. Então você já consegue meio que fazer assim, ó, esse cara aqui vai ter um destaque. Ou pelo menos você supõe alguma coisa dentro disso. E as lutas em si começam a ganhar um terreno maior em relação à questão das habilidades, não algo tão físico, né? Porém algo mais cósmica mesmo, de geração de energia e poder, e isso é bacana, já começa a deixar a deixa mais atrativa pros capítulos que se seguem a partir daí. Apesar que eu achei muito rápido o Seiya sair do hospital e o Shiryu também, né? Tipo, eles entram num dia e no outro já tá correndo pro Coliseu lá de novo. Medicina japonesa, cara. Pô, é acupuntura, né? Eles saem correndo contra a vontade, inclusive, né? Das recomendações e tal. Eu lembro que no anime, não sei, agora a gente passou rápido, eu não vi se no mangá tem isso também, mas eu lembro que no anime o Seiya vai até enfaixado, sai até todo enfaixado ainda, né? O braço dele tá enfaixado. Ali, mas no mangá a mão dele tá, mas tá só a mão. No mangá ele tá até o pulso, assim, um pouco mais acima. Já no anime ele tem o braço todo enfaixado e ele tá com alguma coisa no pescoço também. No mangá, peraí, tô vendo aqui. No mangá não dá pra ver o Seiya. Olha aqui pra você ver aqui, ó. Se você olhar logo quando ele chega, na hora que ele fala do cavaleiro, isso, dá pra ver o negocinho na mão. Igual no anime. Só que no anime é maior, mas assim, eu acho que já começa a deixar bem evidente assim, como o mangá vai se proceder em história, né? Tipo, ele começa com pontos de altos e baixos e termina naquele ponto de ápice que te deixa naquela curiosidade para você saber assim, pô, o que vai vir agora? Porque eles fecham o capítulo, quando eles fecham parte de um arco, podemos dizer assim, ou um determinado ponto de história, que eles dão aquela brecha de chegar num determinado ponto que é onde tem uma pequena reviravolta. Nesse ponto aqui é onde o Ikki aparece. Tipo, o que vai vir agora? Você não tem embasamento para você sequer criar hipótese. Enquanto tem a luta, você fala, ó, um vai cair, outro vai levantar, quem será que vence? Você consegue criar isso. E aqui não, agora ele já começa a dar esses cortes, onde você fica só na curiosidade, imaginando 1001 coisas e talvez nenhuma delas aconteça dentro da história. Eu acho que isso é o bacana dentro do contexto criado, assim. Boa. E aí, Brunão? Terminamos bem o segundo volume? Acho que sim. Vai querer continuar lendo? Sim.
Ainda bem que a gente conseguiu chegar até o final, né? Que a gente achava que nem ia dar certo, né? Isso é legal. Pois é. Bom, senhores, é isso. Mangá clássico, 30 anos, né? Deu pra debater bastante aí. E vamos continuar essa série de mangá clássico, com certeza.